Depois das enchentes dessa semana em São Paulo, a sensação entre os moradores é de medo. Medo por passar tudo de novo, medo de acordar no meio da noite com a água subindo e perder tudo dentro de casa. Foi um verdadeiro caos. O prejuízo causado pela chuva pode ser calculado em mercadorias, armazéns e dentro, das casas da população. As histórias de pânico continuam ainda na memória das vítimas. Angústia, medo, desespero. Meu Deus! Primeiro foi em Belo Horizonte. A chuva torrencial levou a capital mineira ao caos. Houve deslizamentos de terra e inundações. 59 pessoas morreram. 2 semanas depois, cenas parecidas em São Paulo. Os rios Tietê e Pinheiros transbordaram e milhares de pessoas ficaram ilhadas. Marilúcia estava dentro deste táxi que foi carregado pela água em São Paulo. A viagem para o trabalho se transformou num drama. Quando eu estava dentro do carro, parecia que o mundo parou. E aí depois que eu vi a filmagem, que eu me dei conta que realmente era perigoso, Ela foi salva por um motociclista que se arriscou no meio da correnteza para tirá-la de dentro do táxi. A enchente fez Marilúcia reviver um trauma antigo provocado pela água. Há muito tempo atrás, quase me afoguei em Ubatuba, Mas então eu não entro em água de maneira nenhuma, Claudete viveu uma situação parecida. A cadeirante ficou no meio d'água e a filha teve que pedir socorro. Ela foi salva por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana. Mesmo quem já foi vítima de outras enchentes sofre numa situação de calamidade, como a que aconteceu essa semana. Esta rua aqui de Osasco tem um histórico de alagamentos quando chove muito, mas a água nunca tinha subido tanto. Além do prejuízo e da desolação de ter que ver parte dos seus bens serem descartados dessa forma, há outras consequências que impactam emocionalmente as pessoas. Leida ficou 3 dias sem água em casa. Não tinha água nem para beber, não tinha. Ela mostra na parede o nível que a água atingiu. A família ficou 12 horas ilhada em casa. Fica o receio de acontecer de novo? É claro que fica, Porque quem é que manda nas coisas de Deus? Claro que fica. Vai encher, como na hora mesmo, tá cheio, ainda vai chover mais. Aí como você fica? Você vê até o resto da casa desabar em cima. Na casa da frente, seu Luiz viveu situação idêntica. Fiquei quase 5 horas na água aí na frente. Foi subindo, chegou a tal ponto que o nível da água de fora estava igual aqui dentro. O aposentado ainda não conseguiu voltar à vida normal. Tudo está revirado e ele não se sente mais seguro de sair de casa. Procura se controlar, mas chega um ponto, o limite da nossa mente é aquela que diz, não, você tem que estar preparado para encarar a situação, mas nem sempre a gente consegue, Ficou trauma, E você sabia que quando uma pessoa passa por uma situação dessa, de um estresse tão forte, tão intenso, essas histórias de enchente que mostramos aí na reportagem, o cérebro pode ficar deformado? Pois é, o nosso psiquiatra Isaac Efraim conta como é esse processo na mente de alguém que sofreu algum tipo de trauma. O trauma provocado por situações de perigo, como as vividas nessa última enchente, pode levar à síndrome do estresse pós-traumático. O Dr. Isaac vai explicar para a gente em detalhes como que funciona esse distúrbio na mente da pessoa. O que leva a essa situação, doutora, a síndrome do estresse pós-traumático? Bom, o que leva à síndrome do estresse pós-traumático é o trauma. É um trauma de pânico, de perda de controle, de perda de referências muito intensas. Consciente ou inconscientemente, a gente tem uma relação com a vida onde a gente tem o sentimento de que a gente pode prever o que vai acontecer. À medida que aquilo que está previsto na nossa cabeça não acontece, tem uma quebra. A gente se sente solto, a gente tem uma sensação de insegurança, a gente tem uma sensação de algo ruim pode acontecer. Se for uma situação relacionada ao real, como uma enchente tão intensa, ou uma guerra, ou uma ameaça, esse trauma passa realmente a ser muito intenso.
e deixa uma marca no cérebro. Cada pessoa reage de uma forma, depende da intensidade. Todo o trauma tem uma repercussão diferente dependendo da personalidade da pessoa. Quanto mais a pessoa for controladora, tiver esse sentimento de que ela consegue controlar aquilo que está acontecendo, mais intenso vai ser o trauma, maior a possibilidade de ela desenvolver a síndrome do estresse pós-traumático. O distúrbio ele pode perdurar por muito tempo? Pode perdurar pela vida toda. Como esse processo nem sempre é tão consciente assim, o que acontece, o que modela a vida das pessoas é que elas passam a ter uma conduta de evitação. Aquilo que de alguma forma o cérebro, a mente relaciona à situação do trauma é imediatamente denominado como perigo e a pessoa passa a evitar. Posso dar um exemplo? Sim. Imagine uma criança que foi abusada. Isso é um trauma muito importante. A partir desse trauma, a criança, a pessoa, passa a desenvolver toda uma conduta de evitação de, por exemplo, não querer relacionamento, de ter medo de relacionamento. Isso caracteriza a síndrome do estresse pós-traumático. Essa criança, essa pessoa precisa de tratamento? Sim, a gente chama de tratamentos de dessensibilização. Tem muitas maneiras de fazer isso, uma das maneiras é colocar a pessoa em contato direto com aquilo que relembra a ela o trauma, que de alguma forma desperta no cérebro dela a leitura do trauma e fazer ela suportar aquelas sensações negativas, fazendo ela perceber que a mensagem que o cérebro passa de que ela está correndo um risco iminente não é verdadeiro. E às vezes a coisa é tão intensa que é necessário o uso coadjuvante de medicações. E é muito sofrido, né? A pessoa que tem síndrome do estresse pós-traumático, ela está sempre sendo estimulada pelo caminho do medo, pelo caminho do pânico, pelo caminho do pavor. E a coisa é tão séria, tão intensa, que chega a levar um quadro de deformidades anatômicas da forma do cérebro. O cérebro fica deformado.